Vamos estudar o conjunto dos números inteiros. É importante lembrar que o conjunto dos números naturais é representado por n, formado pelos elementos do zero até o mais infinito. E aí a gente tem que lembrar também que a representação, por exemplo, do número 2 é igual a mais 2. 1080 também, por exemplo, é igual a mais 1080, né? Então, quando o número vem com um sinal, o número natural 2, né? Sem sinal, ele é igual a um número inteiro positivo 2. Eles têm o mesmo significado, certo? Então a gente pode também representar os números inteiros assim, ó, os números naturais assim, ó, formado pelos elementos do zero, ó, sem sinal, porque zero é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo, e os outros números, ó, positivos. Então, ó, dizemos que os números naturais correspondem aos números inteiros positivos com o zero. Agora, ó, observe o conjunto dos números inteiros negativos. Vem, ó, do menos infinito, aí, ó, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Se a gente for reunir tanto o conjunto dos números naturais como o conjunto dos números inteiros negativos, então a gente tem o conjunto dos números inteiros, que é formado, ó, pelos números que vêm, ó, do menos infinito até o zero, até o mais infinito. E aí, ó, observe, por exemplo, que menos 4 é um elemento do conjunto Z, mas não é um elemento do conjunto N, ó. Menos 4 não está aqui. Então, ó, o que a gente pode fazer, ó? Menos 4 pertence ao conjunto Z. A gente escreve assim, ó, menos 4 pertence ao conjunto Z. E menos 4 não pertence ao conjunto N, lá de cima, ó. Menos 4 não pertence ao conjunto N. Temos aqui a representação dos números inteiros na reta numérica, ou reta numerada, certo? Vamos considerar essa reta aí, ó, com a origem O, e essa origem é no ponto zero, certo? Vamos escolher o zero como a origem, o ponto O. Então, a partir do ponto O, marcamos outros pontos. Marcamos o ponto A, o B, o C e o D, certo? E aí, ó, a unidade de medida aqui, vamos dizer, vamos considerar sempre a mesma unidade de medida, certo? Na mesma reta. Então, ó, da esquerda para a direita o sentido é positivo, da direita para a esquerda o sentido é negativo, certo? Então, ó, observe que cada ponto aqui, ó, ele está com uma distância em relação à origem, certo? Ponto A, ele está 4 unidades à direita da origem. Ponto B está 3 unidades à esquerda da origem, certo? Então podemos dizer que o ponto A ele está na parte positiva da reta, a 4 unidades de origem do ponto O. Ou seja, ele corresponde ao número positivo 4, ou mais 4. O B, por exemplo, ele está a 3 unidades, né, de origem, de distância, né, da origem do ponto O. Ele está na parte negativa da reta. Então, ele corresponde ao número 3 negativo, né, ou menos 3. Matematicamente, dizemos que o ponto A tem abscissa mais 4 e o ponto B tem abscissa menos 3. Vamos ver aqui agora o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Se a gente for olhar para os pontos aqui, ó, ponto A, B, C e D,
A medida de distância entre cada ponto, certo? Por exemplo, a medida de distância entre o ponto A até a origem O é de 4 unidades. A distância do D até o O é de 1 unidade. A distância do B até o O é de 3 unidades. E a distância de C até o O é de 5 unidades, ó. Certo? Então, cada número aqui, ó, representa o módulo ou valor absoluto de cada número inteiro. Então, por exemplo, o 5 representa a distância entre C e O. O 5 é o módulo de menos 5 e também é o módulo de mais 5, porque representa a distância entre os pontos até a origem. Então, ó, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numerada. Observação: o módulo de um número inteiro diferente de zero é sempre positivo. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O valor absoluto de menos 3 é 3, né? Ou seja, módulo de menos 3 é igual a 3, é assim que a gente escreve. O módulo de zero é zero, ou seja, módulo de zero é igual a zero, é assim que a gente escreve matematicamente. O módulo de mais 5 é 5. Basta a gente remover os sinais, pessoal. E aí, o resultado do módulo é o número, por isso que se chama valor absoluto. Módulo é a mesma coisa que valor absoluto. É apenas o número, certo? Que representa a medida de distância entre o ponto até o zero. Agora vamos estudar os números opostos ou simétricos. É a mesma coisa, tá certo, pessoal? Números opostos são a mesma coisa que números simétricos. Em qualquer reta numerada com números positivos e números negativos, nós temos uma simetria central em relação ao ponto O, que é a origem, certo? Por exemplo, nessa reta numerada aqui, ó, temos o ponto O na origem. Os pontos A e B, eles têm a mesma medida de distância até a origem. Ou seja, eles têm uma simetria em relação à origem O. Então, dizemos que mais 1 e menos 1, por exemplo, eles correspondem a esses pontos, certo? Eles são números opostos ou números simétricos. Então, ó, menos 1 é simétrico a mais 1. É como se aqui tivesse um espelho. E, ó, os números que estão para a direita, que tiverem a mesma distância que os números para a esquerda, ó, eles são simétricos. Então, ó, o menos 4 ele tem a mesma distância do zero que o mais 4. Então, menos 4 é o oposto de mais 4. E mais 4 é o oposto, ou simétrico, a menos 4. Qual é o número que é o oposto de mais 5? É o menos 5. Qual é o número que é simétrico a menos 3? É o mais 3. Certo? É só o oposto. Então, ó, vamos para alguns exemplos. Ó. O oposto de 4, menos 4. Simétrico a mais 7, menos 7. Qual é o simétrico ou oposto de zero? É o próprio zero. Quem é o oposto de menos 10? É o mais 10, certo? Agora, pessoal, se eu perguntasse aqui, como a gente viu anteriormente, quem é o módulo de menos 4? Aí, ó, módulo de menos 4 é igual a 4. Módulo de menos 7. Módulo de menos 7 é igual a 7. Módulo de zero. Módulo de zero é igual a zero. Módulo de mais 10. Módulo de mais 10 é igual a 10. Vamos fazer agora a comparação de números inteiros. Comparar dois números inteiros significa dizer, significa verificar se o primeiro número é maior do que
E aí a gente usa esse sinalzinho para maior. Ó, é menor do que, a gente usa esse sinalzinho para menor, né? Ou é igual ao segundo número. E aqui é o símbolo de igual. Uma dica é, o lado aberto, ó, sempre fica para o maior número. O lado fechado, né? Sempre fica para o menor número. Então, para fazer a comparação de números inteiros, né, podemos usar vários recursos, como pensar na medida de temperatura, relacionar débito e crédito, usar uma reta numerada, como a gente tem aí, entre outros exemplos. Vamos ver, por exemplo, na reta numerada aqui. Todo número que estiver mais à direita é maior, certo? Se a gente for comparar. Por exemplo, temos aqui os números menos 4 e menos 3. O número sempre mais à direita é o maior. A reta numerada tem esse sentido, ó. Ele vai crescendo da esquerda para a direita, certo? Então, 0 é maior do que menos 1, porque 0 está mais à direita de menos 1, do que menos 1. Quem é maior? Mais 2 ou menos 2? O mais 2. Por quê? Porque ele está mais à direita, né? Se for comparar entre os dois, ele é o que está mais à direita. Quem é maior? Menos 4 ou menos 2? O maior é o menos 2. Por quê? Ele está mais à direita na reta numerada. Certo? Então, como é que a gente vai representar, por exemplo, mais 2 e menos 4? Mais 2, ó, é maior, ó, o lado aberto fica para o número maior. É maior do que menos 4. E nesse caso, menos 3 é menor do que mais 3. Por quê? Mais 3 está mais à direita do que menos 3. E o lado aberto, ó, do sinal sempre fica para o maior número. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aí uma escala de temperatura em graus Celsius, certo? Então, ó, a escala está dizendo ó, que cresce nesse sentido, de baixo para cima, certo? E aí, ó, aqui é o zero. E aí, ó, 25 graus Celsius, 50 graus Celsius, 75 graus Celsius, menos 25 graus Celsius, menos 50 graus Celsius. Sempre que estiver mais para cima é maior. Então, zero é maior do que menos 25 graus Celsius, porque ele está mais acima, certo? E assim a gente pode sempre comparar. Quem é maior, menos 25 ou menos 50? Menos 25 graus Celsius é maior porque ele está mais acima. Isso tudo porque a reta cresce nesse sentido. Então, ó, a gente vai fazer a comparação entre os números. Ó. 75 graus Celsius é igual a mais 75 graus Celsius. Zero é maior do que menos 25 graus Celsius, porque ele está mais acima. 30 graus Celsius está por aqui, ó. 30 graus Celsius é menor do que 50 graus Celsius, porque ele está mais abaixo, né? 50 graus Celsius está mais acima. Então, 50 graus Celsius é maior do que 30 graus Celsius. Então, ó, o lado aberto sempre fica para o maior, certo?